Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os 5 passos para você poder viajar mais. Eu separei essas dicas com muito carinho, eu espero que você goste. E eu acho que essas dicas vão te ajudar muito. Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente poder começar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Foi. Ok, vamos lá. Preparei uma apresentação de slides aqui para eu poder te mostrar melhor, né? Algumas coisas. Então, o tema da aula hoje é 5 passos para você poder viajar mais. E o que você vai aprender hoje? Você vai aprender os passos que você precisa para poder viajar muito mais do que você já viaja atualmente. Você vai aprender também o segredo para poder viajar várias vezes ao ano. Além disso, eu também vou te ensinar como fazer um planejamento financeiro para poder realizar a sua viagem. Para quem não me conhece, se você nunca viu nenhuma aula minha, se você não sabe da minha história, eu vou te apresentar. Meu nome é Mariana Teles e eu sou de Nova Iguaçu, que é uma cidade que fica na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Eu estou me formando, na verdade, esse mês, turismóloga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E eu criei o Quando Viajamos, que hoje tem blog, canal, Instagram e fanpage no Facebook, em 2015, assim que eu comecei a faculdade, mas agora que eu tô mais ativa no Quando Viajamos, sabe? E por que eu tô mais ativa agora? Porque eu percebi que tem muita gente que acha que viajar é muito caro. Tem muita gente que acha que viajar é uma coisa que não é acessível para todo mundo, sendo que existem várias formas de você aprender a viajar mais barato. Existem várias técnicas que você pode aprender e viajar. Para muitas pessoas é um sonho muito distante, mas se você souber a maneira certa de planejar a sua viagem, pode se tornar a sua realidade, sabe? Então é por isso que eu criei o Quando Viajamos lá em 2015 e que agora eu estou me dedicando mais a ele, fazendo mais aulas e tudo mais. Até o momento, eu visitei 17 países e eu fiz 4 intercâmbios no exterior. O primeiro foi para a Austrália, aí depois eu fui para os Estados Unidos, depois para o Uruguai, e agora esse ano eu fiz um último nos Estados Unidos também. E depois de ter todas as experiências pelo mundo e tudo mais, eu me especializei em viagens de baixo custo, de tanto passar perrengue assim, nas minhas viagens, gastar mais dinheiro do que eu deveria. Eu fui aprendendo o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, e hoje eu compartilho tudo isso no Quando Viajamos com vocês. E então, o que eu faço quando viajamos? Eu ajudo as pessoas que queiram viajar mais barato, para que elas possam viajar cada vez mais. Essa é a minha missão, fazer cada vez mais pessoas viajarem mais. Se a pessoa nunca viajou, ela começar a viajar. Se a pessoa viaja uma vez por ano, que ela viaje 2, 3 ou quantas ela quiser, sabe? Essa é a minha missão com o Quando Viajamos. E qual é a melhor forma de você assistir essa aula? É muito importante que você assista num local que você não tenha nenhuma distração. E de preferência em um computador, que assim fica muito melhor, né? Fica maior a tela e tudo mais. E, importantíssimo, com papel e caneta na mão. Eu vou te dar um tempinho agora, vai lá pegar papel e caneta, ou então um bloco de notas no celular, não tem problema. Por que você tem que anotar o que eu vou te falar? Porque se você quer se tornar um viajante profissional, se você quer aprender todas as técnicas, não basta só assistir os vídeos. Quando a gente só escuta, assim, a gente não assimila tudo o que a gente deveria. A gente pode aprender muito mais escrevendo. Então, se você ouve e depois você escreve, as chances são que você vai aprender muito mais do que se você for só ouvir. Então, se você puder, pega aí um papel e uma caneta para anotar. Sabe o que eu faço? Sempre que eu aprendo alguma técnica nova e tudo mais, eu anoto num caderno que eu tenho só de viagem. Eu tenho um caderno, na verdade, não é só de técnicas, de viajar mais barato e tal, mas é o caderno que eu faço também todo o planejamento do Quando Viajamos. Eu anoto nesse caderno tudo que eu aprendo. E aí, se eu precisar, eu não preciso pensar, nossa, eu vi isso no vídeo de quem? Eu vi isso no curso de quem? Eu li em qual livro? Eu posso ir lá no meu caderno,
e ver as minhas anotações. Então, se você quer se tornar um viajante profissional, é muito importante que você sempre anote as melhores dicas que você vê na internet. Então, por último, melhor forma de assistir essa aula põe as redes sociais, põe seu celular no silencioso para nada te atrapalhar, porque você pode piscar e perder uma dica muito boa, sabe? Então, de preferência, fecha as redes sociais, fecha e-mail e tudo mais e concentra aqui nesses minutinhos que eu vou estar contigo. E para quem que é essa aula? Essa aula é para quem não viaja e quer começar a viajar, e também para quem já viaja e quer viajar mais, né? Eu acho que a gente nunca está satisfeito com o número de viagens. Quem viaja sempre quer, tipo, mas eu queria viajar mais, isso aqui. Então, essa aula é tanto para você que nunca viajou, ou que viaja pouco, quanto para você que já viaja muito e quer viajar mais ainda. E por que é importante que você esteja assistindo essa aula hoje? Porque é muito importante que você veja que existem infinitas possibilidades de se viajar barato. Tem muita técnica, tem muita coisa. Nessa aula eu não vou conseguir falar tudo. Vocês podem ver lá no canal que eu sempre estou postando dica, no Instagram quase todo dia tem dica nova também. Tem várias possibilidades de se viajar barato, tipo muitas mesmo. Então, é muito importante você estar assistindo hoje para você compreender essas infinitas possibilidades. E se você está aqui hoje, você é privilegiado, porque muitas dessas informações não estão em qualquer lugar, não são facilmente achadas, né? Em vários cursos que eu fiz, livros que eu li, porque eu estudo muito também, não é tipo, só vou viver e falar do que eu aprendi. Eu também estudo como eu posso aprender a viajar mais, como é que eu posso passar conteúdo para vocês. Eu estou sempre buscando aprender. E nesses últimos meses, em especial, eu aprendi muitas novidades. Eu tô louca para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Finalmente, os 5 passos para poder viajar mais. O primeiro passo é defina as suas prioridades. Gente, para mim, esse é o maior segredo para você poder viajar mais. Sério, o maior segredo. A gente vê as pessoas viajando muito e a gente pensa, nossa, eu queria ter dinheiro para poder viver assim, viajando sempre. Só que pode ser que essa pessoa, mantendo esse estilo de vida assim, sempre viajando, todas as férias, todos os feriados, gaste menos do que você na sua residência, na sua casa, sem sair de casa. O Rômulo e a Mirella, do canal Travel and Share, para quem conhece, eles falam que eles na estrada gastam menos do que uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo. Não sei quem aqui mora em São Paulo, mas o custo de vida na cidade é muito caro, no Rio também. Então, às vezes, viver na estrada, ainda mais quem é nômade digital, quem trabalha online e fica viajando o mundo, não tem residência fixa, pode ser mais barato do que viver em uma grande capital, principalmente brasileira, né? Aí você pensa, como é que pode uma pessoa viver viajando e gastar menos que você? Qual é o segredo dessa pessoa? O segredo dessa pessoa é que ela sabe muito bem o que é prioridade para ela. Não necessariamente ela tem muito dinheiro, não necessariamente ela é rica, tá sobrando, esbanjando. Não, geralmente ela não tem tanto dinheiro assim, só que ela sabe muito bem quais são as suas prioridades, quais são os seus focos. Talvez ela tenha escolhido não ter um carro e ir para o trabalho todos os dias de ônibus ou de trem para poder economizar. Talvez ela não compre roupas novas já faz muito tempo. Talvez ela não saia sempre para poder comer fora. E por que isso acontece? Porque ela tem uma prioridade. E a prioridade na vida dela é viajar. Esse é o sonho dela e é nisso que ela decidiu gastar o dinheiro dela. Então, é muito importante que você defina, viajar é a sua prioridade? Porque se você tiver isso muito claro, você vai ser muito mais fácil, sabe? Mas é muito importante também que você não ache que priorizar viajar é deixar de viver a vida, sabe? Não vou ter vida social, não vou mais sair. Não é isso. Priorizar é só repensar alguns hábitos, ver quais custos você pode cortar. Por exemplo, se você janta fora 3 vezes por mês, diminua para 2.
Ou então, antes de comprar uma roupa nova, pensa, será que eu preciso mesmo dessa roupa? Tenho certeza? Será que com o preço dessa blusa aqui eu não consigo pagar um hostel na Tailândia, no México? Não sei. Eu vou te mostrar daqui a pouco uns hostels bem baratos. Gente, tem hostel de R$ 15, vocês têm noção? Talvez a blusa de R$ 50 que você vai pagar, você possa pagar alguns dias de hospedagem, dependendo de onde você está indo, cara. Muito louco. Então você tem que pensar muito bem. Só que você tem que lembrar também que cada escolha é uma renúncia, né? Então, se você vai escolher viajar mais, você vai renunciar a alguma coisa também. Você vai renunciar, talvez, o conforto de ir para o carro. Ir para o carro, não. O conforto de ir para o trabalho de carro. Você vai renunciar a várias coisas. Então, é por isso que você tem que ter muito claro quais são as suas prioridades, né? E a minha, por exemplo, é viajar. A minha prioridade, eu deixo de fazer algumas coisas para viajar. Mas aí me conta aqui nos comentários qual é a sua prioridade. Sua prioridade é viajar? Sua prioridade é estar sempre na moda, sempre comprar roupa nova? Sua prioridade é ter um carro legal? Ou então, sua prioridade é comer? Ai, minha segunda prioridade é comer, gente. Gastar dinheiro com lanche. Meu Deus, depois de viagem é lanche. Me conta aqui nos comentários o de vocês. Ai, tá com um delay muito grande, eu não vou conseguir ler, eu acho. Eu moro em São Paulo, já baixei o custo de vida absurdamente. Show. Não ter carro ajuda muito, né? Vamos continuar então. Como o delay aqui não me deixa ver os comentários de vocês, não aparece, tipo, no momento que eu falo, aparece muito depois para vocês. Então, depois eu leio os comentários. O segundo passo para você poder viajar mais é você se planejando financeiramente. Gente, não tem jeito. É chato, mas se você não tem dinheiro sobrando, se você não está esbanjando dinheiro por aí, você vai ter que se planejar financeiramente. Não tem jeito, gente, não tem jeito. E como é que você pode fazer esse planejamento financeiro? Primeiro, estabeleça a data da sua viagem. Isso é muito importante para você saber até quando você vai precisar do dinheiro todo para realizar a sua viagem, né? Então, defina quando você quer realizar a sua viagem e ponha isso no papel. Tenha muito claro, mas, tipo, põe realisticamente, né? Por favor. Não vai falar, tipo, quero viajar mês que vem para Tailândia, não tenho dinheiro sobrando. Não, né? Veja assim, seja bem razoável e ponha para o longo prazo, dependendo de quanto dinheiro você tiver. O segundo passo, né, do planejamento financeiro, levantar os custos da viagem que você quer fazer. Muito importante. Você não pode decidir loucamente, vou para Tailândia. Gente, eu cismei com a Tailândia hoje. Falar muito da Tailândia. E eu nunca fui para lá, né? Curioso isso. Decidir, tipo, vou pra Tailândia. Pô, fulano falou que lá é tudo barato. Lá é barato, não sei o quê. A hospedagem é muito barata, eu vou pra Tailândia. Aí você vê, tipo, a passagem pra lá é surreal. Dependendo da época, você paga R$ 5.000, sabe? É um preço surreal. Viajar para a Ásia em geral, assim, para a Oceania, é muito caro. Então, você tem que saber, antes de decidir, tipo, quero ir para a Tailândia, vê se isso vai caber no seu bolso, né? Levanta os custos dessa viagem. Para isso, você vai precisar saber quantas pessoas vão com você. Você vai ter que saber, tipo, se você vai sozinho, ou se você vai com amigos, se você vai com a sua família. Você tem também que definir qual tipo de viagem você vai fazer, se você vai fazer uma viagem econômica, tipo mochilão, sabe, ficando em albergue, cozinhando no hostel, ou uma viagem com mais conforto, ou uma viagem de luxo. E eu tenho um e-book que ensina isso, alguns de vocês já baixaram esse e-book, mas quem não baixou, esse aqui é o link, bit.ly/ebook mochilão, só que o E
é maiúsculo e o M é maiúsculo também e não tem tio. Eu vou pôr aqui nos comentários para vocês, ó, rapidinho. E-book mochilão, foi. Pus aí nos comentários para quem quiser baixar. O terceiro passo para fazer o planejamento financeiro, vocês repararam, né, que eu comecei falando 5 passos para viajar mais, e dentro do segundo passo, que é o planejamento financeiro, eu estou dando mais 5 passos, né, muitos passos, socorro. E por isso que você tem que anotar, né, porque, né, já ainda lembra qual é o primeiro passo? 2 primeiros 5 passos? Enfim, o terceiro passo, dentro do segundo passo, é descobrir quanto você pode guardar por mês para poder investir na sua viagem. Então, você vai ter que ver quanto você ganha e diminuir de quanto você gasta. E aí, isso, se sobrar alguma coisa, tenta guardar uma parte desse dinheiro para poder investir na sua viagem. Não fique achando, tipo, vou marcar minha viagem para tal época e aí até lá eu vou ter o dinheiro. Não, você tem que se planejar para ter o dinheiro. Então, vê quanto você pode guardar e se planeja para isso. Agora, se você gasta mais do que você ganha, você tem um probleminha, né? Você tem que rever os seus gastos. Então, eu te sugiro que você comece a anotar tudo que você gasta para poder ter uma clareza maior e cortar gastos desnecessários. Vamos lá para o quarto passo do planejamento financeiro. O quarto passo é dividir o quanto de dinheiro que você precisa juntar pelo número de meses que faltam para sua viagem. Eu sempre dou essa dica, não sei se você já viu no Instagram, no YouTube, mas isso é muito importante, porque dividindo o valor que você precisa juntar para a viagem inteira pelo número de meses que faltam até a viagem, você vai saber quanto você precisa juntar por mês para poder realizar a viagem. E aí, sabendo quanto você tem que juntar por mês, essa vai ser a sua meta. Então, você vai ter que conseguir todos os meses atingir essa meta e guardar para poder realizar essa viagem. Eu acho essa uma maneira que funciona muito e eu falo do exemplo assim, finja que esse dinheiro que você tem que guardar todo mês é como se fosse uma conta que você tem que pagar. É a conta do investimento no seu sonho de viajar o mundo. É a conta do seu sonho de conhecer a Tailândia, não sei. Tailândia, é o destino de hoje. Aí eu acho que eu quero muito ir para lá. Aí eu tô dando esse exemplo o tempo todo. Aí você finge que é uma conta que você tem que pagar como se fosse uma conta de luz, uma conta de água. Então, recebeu, vai pagar as contas, né? Pagou a conta de luz, pagou a conta de água, pagou todas as contas. Primeiro as contas que você tem que mesmo pagar, né? Para você morar, da sua residência e tudo mais, cartão de crédito. E aí depois você paga a conta da sua viagem, como se fosse uma conta da sua viagem, que você mesmo vai cobrar de si mesmo. Esse é o ponto, né? É muito difícil você ter essa disciplina de juntar. Mas aí, depois que você pagar todas as contas essenciais, se pague, né? Pague a conta do seu sonho e aí você pode, não sei, depositar na poupança? Não, gente, poupança, se a Nath Arcuri vê que eu dando essa dica, a Nath do canal Me Poupe, não põe na poupança. Assiste o canal Me Poupe para saber onde pôr esse dinheiro. Não põe na poupança, tá? Retiro o que eu disse. Mas guarda esse dinheiro, junta esse dinheirinho para poder conseguir realizar a sua viagem, né? E vamos lá, então, para o quinto passo. Pague o que for possível antes de sair de casa. Então, faz uma pesquisa para saber tudo que você pode pagar antes de embarcar para sua viagem. A passagem, óbvio, você vai pagar antes, mas o hotel, às vezes ele dá a opção de você pagar ou antes de embarcar, ou quando você chegar lá no seu destino. Se possível, e se for o mesmo preço, né, tenta pagar antes de sair de casa. Ver também se tem algum ingresso de atração que você possa pagar adiantado. Quanto mais coisas você pagar antes de embarcar, menos chance você vai ter de, sem querer, sei lá, chega na viagem cheia de dinheiro, acha que tá cheio de dinheiro, só que você ainda tem que pagar tudo, e aí começa a gastar que nem uma louca, que nem um louco. Aí depois você vê que ficou faltando dinheiro pro hotel, aí você vai ter que gastar no cartão de crédito, vai pagar IOF, etc. Enfim, tenta sempre
pagar tudo que você puder antes de sair de casa, e aí leva lá só o que não conseguir mesmo, tipo, dinheiro para transporte, dinheiro para alimentação. Se puder pagar toda a hospedagem e todas as passagens, assim, tipo, se você vai viajar entre uma cidade e outra, tenta pagar aqui do Brasil ainda. Então, passamos agora para o terceiro passo. Acabamos os 5 passos dentro do segundo passo e agora vamos para o terceiro passo, para viajar mais. E o terceiro passo é escolher bem os transportes que você vai utilizar. Ônibus, trem, avião e etc. Porque nem sempre o que parece ser o melhor é o melhor na verdade. Tipo, eu sempre ouvi que viajar pela Europa era de trem. Nossa, porque só se viaja de trem na Europa. E eu, tipo, super achava que era isso antes de eu começar a ler mais, né? Começar com o Instagram e tudo mais, a viajar mais. E também nunca tinha ido para a Europa, fui pela primeira vez esse ano. E aí, só que não é assim. Trem, às vezes, várias vezes na Europa, é mais caro do que você ir de avião. Pra gente isso é meio impensável, porque a gente geralmente usa aqui trem para curtas distâncias, sabe? Eu aqui na Baixada pego o Japeri, o Japeri é 4,20, mas ele vai até o Rio, sabe? É curta distância, não é trem de viagem. Agora lá é diferente. Então, não ouça o que as pessoas estão falando assim, eu acho que o trem na Europa tem que andar de trem. Não necessariamente, sabe? Eu vou te mostrar aqui na tela. Eu até deixei alguns sites já pré-planejados para poder te mostrar. Ah, não, isso aqui é depois. Olha só, eu fiz uma busca aqui, que foi um trajeto que eu fiz. Eu fiz de trem porque eu queria passar no Canal da Mancha, de Paris para Londres. Porém, esse não é o mais barato. Olha só os preços do trem, Paris para Londres. Olha só. Vamos procurar o menor valor. Tem vários de cento e pouco, gente. Olha só esse, de primeira classe. Não, nem a primeira classe, é mais ainda, mais top ainda. Premier, 350 euros. Socorro. A tarifa mais baixa é essa aqui, ó. 56 euros de Paris para Londres, de trem. Agora vamos ver quanto tá de avião. Expirou aqui. Tchum, tchum, tchum. A internet não tá ajudando muito, não. Olha só, aqui tava quanto mesmo? Tava 56 de trem, olha só, de avião, 34. Tem outros mais caros também. 34 euros indo de Paris para Londres de avião, mais barato do que de trem. E, muito importante, gente, na Europa também tem ônibus. Olha que surpresa, não vejo ninguém falando que vai viajar de ônibus na Europa. Uma amiga minha, na mesma época que eu fiz esse trajeto Paris-Londres de trem, uma amiga minha fez de ônibus. E aí, eu até peguei aqui para mostrar para vocês quanto é ir de ônibus. Olha só. Olha como é que é barato, gente. 15 euros você ir de Paris a Londres. É a opção mais barata. Não se esqueçam de ônibus, gente. Na Europa também tem ônibus. Não só na Europa. Tô dando esse exemplo na Europa porque os sites são muito organizados e você consegue ver preço de tudo. Mas não só isso, né? Vamos voltar aqui para os slides. Então, lembre-se que existe ônibus e veja também vários outros tipos de transportes. Não ouça só fulaninho que, tipo, a blogueirinha, a Mariana, que foi de trem de Paris para Londres, mas existem outras opções também. Sempre pesquisa. Vamos lá, então, para o quarto passo, gente. O quarto passo é escolha os destinos mais baratos, mas tenha muita atenção na hora de escolher esses destinos. Por que você tem que ter atenção? Porque às vezes o destino parece barato, mas não é. Que nem eu falei no caso da Tailândia. Às vezes você vê, por exemplo, vários blogs fazem posts. 10 destinos mais baratos do mundo para viajar.
Aí você vai lá, um monte de coisa na Ásia, na África. Nossa, mas o custo de vida lá é muito baixo. Nossa, que lugar mara para viajar, eu vou para lá. Só que você esquece que a gente mora no Brasil, né, amore? A gente mora muito longe desses lugares. Então a passagem de avião até lá é muito cara. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu abri tudo, não adiantou nada, tem que recarregar tudo. Ó, exemplo. Exemplo óbvio que é a Tailândia. Tema de hoje. Olha só como é que é barato se hospedar na Tailândia. Gente, olha o preço desse hostel. Vocês têm noção que é R$13 esse hostel? 13. Outro aqui, 14, 17. Não é só aquele que é muito barato, vários são. Se hospedar na Tailândia é realmente muito barato mesmo. Aí você vai lá fazer o custo de vida, você vai pegar a hospedagem, vai ver quanto é a alimentação, que é bizarramente barata também. Várias coisas, nossa, barato viajar pra Tailândia. Aí você vai ver quanto tá a passagem. Gente, olha só o precinho. Que lindo, só que não. Da passagem pra Tailândia. Quase R$5.000 pra ir pra Tailândia. E de volta. Fora que 2 dias pra chegar, 2 dias pra voltar. Olha quantas horas de voo, né? Várias escalas pelo mundo. Gente, é muito cara a passagem. Aí eu acho muito que esses posts em blogs acabam iludindo as pessoas. Eu acho que se eu fosse fazer um post assim, eu ia falar assim: PS, não esqueça que se você mora no Brasil, a passagem vai ser muito mais cara. Então você tem que ver muito bem na hora de escolher o destino. Por isso que eu botei essa quarta dica: escolha os destinos mais baratos, mas com atenção a todos os detalhes, porque a passagem, às vezes, só o preço da passagem para a Tailândia já cobre os custos de uma viagem para outro lugar. Vou te dar um exemplo aqui, que eu abri, deixa aberto aqui também, de Bogotá. Olha só, Bogotá. Deixa eu botar aqui preço. Ó, também tem hostel R$19 em Bogotá. Ó, bem barato. Ó, bonitinho. Aí, a gente vai ver quanto é a passagem também é barata. Então, você consegue fazer uma viagem para a Colômbia gastando menos do que você vai gastar com a passagem para a Tailândia, sabe? Então, você tem que ver se o destino é barato ou não, somando a passagem. Não se baseie só por custo de vida, tá? Muito importante. Anotaram aí essa dica? Essa dica é muito importante. Não se deixe enganar com as blogueirinhas ou os blogueirinhos. A quinta e última dica é: saiba a hora de viajar para cada destino. Às vezes, isso é mais uma dica para você viajar melhor do que para você viajar mais barato, né? Porque eu não quero te ensinar só como viajar mais barato, mas como você pode viajar com maior qualidade. E eu vou dar o exemplo dos meus pais, que ano passado eles foram fazer a primeira viagem internacional deles juntos, só os dois, né? Foram de lua de mel. E eles foram para Key West, lá na Flórida. Aproveitaram, passaram um dia na Disney também, etc. Meu pai viciado no Mickey. Aí eles foram para lá, gente, uma semana antes do furacão Irma passar e destruir várias cidades que eles passaram. Sabe? Por quê? Porque eles não viram a melhor época de viajar para lá. Eles só marcaram e foram, e eles correram esse risco, sabe? Graças a Deus, por muita sorte e proteção divina, não sei o que você acredita, não aconteceu nada com eles, porque eles foram uma semana antes. Mas saibam muito bem a hora de viajar para cada destino, porque existem vários fatores climáticos que podem afetar muito a sua viagem. Lá na Flórida, por exemplo, eles foram na época de furacões, então tem esse risco, sabe? E eles nem se atentaram. Agora já é uma coisa que a família toda ficou meio... Agora a gente vai prestar mais atenção. Outra coisa também, época de chuvas na Ásia. Aí você vai... Marcou a viagem para a Tailândia. Tão sonhada a Tailândia, né? Vai para a Ásia. E esquece de ver a época de chuvas. Aí você vai para as praias paradisíacas e tá tudo chovendo o tempo todo. Não para de chover em nenhum momento. Então, sabe, é muito fácil descobrir como.
a hora certa de viajar para os lugares. Olha só você ir no Google, nosso friend Google. Ele nos diz... Vamos lá. Vou abrir o Google aqui com vocês. Melhor época de viajar para a Tailândia. Olha só, já abre aqui, você não precisa nem clicar em nada. Olha só. Aqui, melhores destinos. E aí ele fala mês por mês. Olha. Gente, o Google tem tudo. Qualquer coisa, se você fica em dúvida, Google. Ó, janeiro é a melhor época. O clima tá perfeito. Aí ele diz a temperatura e etc. Aí fevereiro, tranquilo. Aí março, tá começando a época quente. Blá, blá. E aí, em maio, começa a estação de chuvas. Olha só, gente. Que feio o tempo. Aqui, ó, tá até escrito: caso veja uma nuvem dessa cor, é melhor trocar os templos pelos shoppings. Aí, junho, olha só, junho é um mês traiçoeiro. Imagina se você vai no mês traiçoeiro, gente. Pode acabar com a tua viagem. Então, aqui, julho é instável. Agosto pode ser. Gente, adorei esse post do Melhores Destinos, eles são engraçadinhos já. Agosto pode ser o mês do desgosto para quem escolheu as ilhas erradas na Tailândia. Aí setembro já começa a melhorar. Enfim, hoje na nossa imersão para Tailândia você aprendeu quanto custa ir para Tailândia, você aprendeu qual a melhor época. Não era uma aula sobre a Tailândia, mas aconteceu de ser. Voltei! Oi, gente. Então, é isso aí. Essas foram as dicas. Eu espero que você tenha anotado, né? Se não esquece, porque eu dei... São 5 passos, e depois tinha uns 5 passos dentro do segundo passo, então foram 10 passos no total. Então, eu espero que você tenha anotado. Se não anotou, eu vou deixar esse replay por um tempinho aqui no ar. Aí você pode assistir de novo, se você quiser. Muito legal ter vocês aqui. Obrigada pela presença. E é isso, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. Um beijinho, gente. Até a próxima.